A paz do Senhor, meus queridos e minhas queridas. Olha a gente aqui para trazer uma palavra da parte do Senhor. E hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra muito forte da parte de Deus. Amém? Você está pronto para ouvir a voz de Deus? Porque de uma coisa eu te garanto, Deus falará profundamente ao teu coração, certo? Abre junto comigo a tua Bíblia, na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10, que diz o seguinte: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Amém. Vamos orar? Pai, rendemos graças ao Teu nome, porque só Tu és digno, Pai, de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Eu não estou aqui para falar de mim, Senhor, porque eu sou um pecador, sou falho, sou imperfeito, mas estou aqui para falar da Tua graça, que encontra pessoas assim como eu e faz com que nós nos tornamos alguém disposto a falar da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. É um texto bastante conhecido, onde a qual fala sobre a graça de Deus. Graça que no original quer dizer favor imerecido. E quando eu olho para esse contexto, onde a qual o apóstolo Paulo escreve a segunda carta ou epístola aos Coríntios, defendendo o seu apostolado diante das críticas. E quantas vezes nós não temos que nos defender acerca dos críticos que não acreditam, que não confiam no nosso ministério, no nosso chamado. Eu mesmo digo por mim, já fui tão julgado, já se levantaram tantas pessoas, e se eu fosse dar ouvido àqueles que se levantaram, digamos que nem eu estaria de pé. Mas quando a gente observa o apóstolo Paulo mencionando um espinho na carne, que na verdade está localizado no versículo 7, ele menciona que um espinho na carne afligia profundamente e que também o mesmo orou 3 vezes pedindo para retirar o espinho, mas Deus respondeu que não tiraria porque a graça do Pai seria suficiente. E quando eu olho para isso, a gente percebe que a resposta que Deus dara, na verdade, foi uma solução. Porque nem sempre Deus vai fazer o que nós queremos. Nem sempre Deus fará como nós queremos. Porque para toda a nossa imperfeição, tem a graça que nos faz, acima de tudo, viver. É pela graça que hoje eu estou aqui. É pela graça que você se levanta muitas vezes sem força, desanimado. Mas se tem a graça, vale a pena. Se tem a graça, a gente se sente sustentado. Sim, sustentado pela palavra. O que significa graça, pastor? Graça no original significa favor imerecido. Isso está escrito em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Ela é suficiente e divinamente para tudo o que precisamos, e para viver e vencer está na graça de Deus. Graça não é apenas para a salvação, mas também para a sustentação diária. Efésios capítulo 4, versículo 16. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quem sabe você está aí do outro lado,
e tem dito para Deus que é tão fraca, tão fraco, tão imperfeito. Parabéns, quando a gente reconhece que somos tudo isso, Deus se revela nos mostrando o quanto Ele é grande. Oh glória! Ele se revela mostrando o quanto Ele é grande. A gente é pequeno, a gente muitas vezes, sabe, tem tantas falhas, mas Deus escolheu a mim e a você para usar. Às vezes a gente se sente, sabe, tão, digamos assim, desmotivado, mas a graça dele nos anima. Às vezes a gente sente um nada, mas a graça dele faz com que nós sejamos alguém dignos de ser usados por ele. Aleluia! É sobre a graça que eu quero falar. Sim, sobre este favor imerecido, porque se não fosse a graça, nem aqui estaríamos. Se não fosse a graça, o que seria de nós? Se não fosse a graça, a gente não conseguiria, porque a fraqueza humana abre espaço para a manifestação do poder divino. Quando estamos fracos, nos tornamos totalmente dependentes de Deus. E Deus não age com base em nossa força, mas em nossa rendição. Ou seja, eu tenho que dar liberdade. Quanto mais simples eu sou, mais fiel Ele é. Quanto mais soberbo eu sou, mais eu me afasto de Deus. Lembra de Gideão? Venceu a guerra com poucos soldados, mostrando que a vitória vem do poder de Deus. Imagina se Gideão fora soberbo, se Gideão fosse uma pessoa, digamos, com a soberba elevada. Deus nem se revelaria na guerra. Deus nem diria que era com ele. Mas quando Deus viu humildade no princípio, no começo, quando Ele olhou para o coração de Gideão, e permita-me eu falar isso e aplicar aos dias atuais. Se Deus olhar o teu coração, o teu caráter, será que Ele vai olhar simplicidade? Muitas vezes Deus permite os espinhos em nossa carne. Muitas vezes, imagina se nós fôssemos totalmente perfeitos. A gente não dependeria de Deus. Eu tenho certeza disso. Mas Deus permite que exista espinho na carne para nos manter humildes. Deus permite que exista espinhos na carne para nos aproximar mais dele. Deus permite que exista espinhos em nossa carne para nos ensinar a depender da graça e não da nossa capacidade humana. Você já viu que tem muita gente que se apoia na sua própria capacidade? O apóstolo Paulo, ele tinha um testemunho. Por quê? Porque Deus permitiu ele passar. Deus permitiu e Deus preservou a vida dele. Lembra quem era o apóstolo Paulo, que outrora perseguia os cristãos? Mas Deus ainda fará com que alguém conte o seu testemunho. O seu testemunho será contado, queira o adversário ou não. Porque quando a gente vence, mesmo ferido, nós mostramos que a vitória não é nossa, mas é de Deus. É Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Se eu fosse aplicar esta palavra para os dias atuais, a primeira coisa que eu queria que você entendesse é que nas lutas a graça nos fortalece mesmo quando não há solução aparente. Está passando na luta? Se preocupa não, a graça vai se revelar. A graça vai te encher de força.
mesmo quando você não encontrar a solução. Na enfermidade, Deus pode não curar. Pode não, pastor. Ele cura se Ele quiser. Mas de uma coisa eu te garanto, Ele te promete. Ele cuida, Ele te sustenta. Porque a morte e a vida estão, sabe, na mão dEle, na mão de Deus. E Ele, quando olha em nós sinceridade, Ele cura. Sim, em nosso ministério, o sucesso não depende da força humana, mas da graça de Deus. E tem gente por aí cantando sem graça, pregando sem graça, dirigindo sem graça. Já perdeu a graça faz tempo? Entendeu agora o quanto Deus quer falar conosco? O quanto Deus quer tratar conosco na nossa vida diária? A graça nos ensina a dizer não ao pecado e a viver uma busca pela santidade. Talvez você fique aí perguntando: pastor, como eu faço para receber e viver na graça de Deus? Primeiro, aceitar que Ele é soberano. Segundo, descansar na sua suficiente graça. Terceiro, orar e confiar. Quarto, gloriar-se na fraqueza. Quinto, caminhando com fé. Você entendeu o que Deus quis falar e está falando comigo e contigo? Tudo provém da graça. Tudo é pela graça. Que você, receba esta palavra no teu coração. Que você seja alimentada e alimentado, não o teu ego, mas a tua alma, o teu íntimo. Aquele, lugarzinho que só Deus conhece. Porque muitas vezes nós estamos indo, mas não estamos bem. Mas a graça te alcançou. Amém. Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. A paz do Senhor e que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Oh, glória!